força resultante igual a massa vezes... Montar as equações desses blocos. Da força resultante vai estar atuando nesses blocos. Tá bom? Então, esse é o segundo passo. Vamos lá, então. Ó. A apostila trouxe 2 exemplos. Vamos fazer o primeiro exemplo. Eu acho que a gente já fez um exemplo desse, né? No conteúdo lá atrás. Fez até exercício meio que sobre isso, quando tinha exercício de polia. Lembra que a gente fez lá atrás? Fez o diagrama, achava a força resultante, tal. Eu vou fazer um exemplo só e depois a gente já parte para os exercícios. Então, na apostila de vocês, ó, na página 16, ele traz 2 exemplos. Ó. O A, ele fala blocos empurrados em superfície horizontal. E o B, blocos tracionados em superfície horizontal. Então, qual que é a diferença do exemplo A para o exemplo B? No A, eles estão em contato. No B, eles estão unidos por um fio. Então, qual que é a diferença? No exemplo A, eu vou ter uma força de contato entre os 2 blocos, comparação e reação. E no exemplo B, eu vou trocar essa força de contato pela força de tração, porque eu tenho um fio que está unindo esses 2. Então, vamos fazer o bloco A aqui, ó, o primeiro exemplo. Então, eu tenho 2 caixas, 2 blocos, o bloco A e o bloco B. E eu tenho uma força F sendo aplicada no bloco A. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer, então, para entender como é que funciona esse sistema de blocos? Eu falei lá atrás. O que eu tenho que fazer primeiro? Hein, terceiro ano? Eduardo, fala comigo, Eduardo. Desenhar as forças que atuam? Exatamente. Vou fazer um diagrama de forças para saber quais forças estão atuando em cada bloco. Então, por exemplo, aqui, meu filho. Vamos fazer primeiro no bloco A. Quais forças que estão atuando no bloco A? Eu tenho essa força F, né? Ó. Então, eu tenho uma força F, que é a força com que eu estou empurrando os blocos. Qual outra força que eu vou ter? Eu vou ter a força peso aqui embaixo, não é isso? Qual que é a outra força que eu vou ter aí? A força normal, porque ele está apoiado numa superfície. E qual que é a outra força? O que é essa força FBA aí, ó, que está na apostila de vocês? Que é uma força contrária aqui, ó. Força BA. O que é essa força BA? Alguém sabe me falar? É a força que o B faz em A? Isso. É a força de contato que eu falei. Porque quando você empurra a caixa A, automaticamente, eu não falei que as 2 caixas vão se movimentar com a mesma velocidade e a mesma aceleração? Então, se você empurra a caixa A, automaticamente a caixa A vai empurrar a caixa B. E de acordo com a terceira lei de Newton, ação e reação, a força com que A empurra B é igual à força que o B empurra A. De tal forma que ela vai ter a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos contrários. Então, essa força BA aqui, ó, é a força com que B empurra A. Entendeu? Então, fiz o diagrama de forças no bloco A. Vou fazer agora o diagrama de forças que atuam no bloco B. Eu vou ter aqui do lado. Que força que eu vou ter aqui? Eu vou ter a força que A empurra B, eu vou ter a força B, vou ter a força normal, não é isso? E eu tenho atrito? Eu tenho atrito ou não? Não tenho atrito. Por que eu não tenho atrito? Porque no enunciado que não é da apostila, que essa superfície ela não tem atrito. Mas se eu tivesse o atrito, ele estaria aqui
E ele também estaria aqui, não estaria? Só que como essa superfície não tem atrito, então eu não vou colocar a força de atrito, tá? Geralmente em sistema de blocos, eles não costumam colocar a força de atrito, tá? Eles consideram uma superfície lisa, que ela tem aceleração, movimento e retilíneo de forma, tá? Deu uma travada de novo, professor. Pronto, agora acho que foi parar de cair. O rapaz do TI estava arrumando, tá? Por isso que caiu, pessoal. Agora não vai cair mais, não. Voltando aqui onde eu parei, então. Tá ruim de enxergar, hein? Ó, então, se eu sei que essa caixa A e a caixa B vão se movimentar, vão se deslocar para a direita, isso diz que a força F é maior que a força BA. Então, a força resultante é a força F menos a força BA. Não é isso? Então, a força resultante é a mesma coisa que a massa vezes a aceleração?
Então, massa vezes aceleração é igual a força F menos a força FA. Pronto. Eu peguei e montei a primeira equação do bloco 1, do bloco A, né? Agora eu vou montar a equação do bloco B, não é isso? Então, a força resultante vai ser igual. Qual que é essa resultante no bloco B, pessoal? Ele não vai se movimentar para a direita? Tem alguma força contrária à força B? Não tem. Então, quer dizer que a força resultante no bloco B é igual à força AB. Por que a força que vai contrária ao movimento? Então, a força resultante, como ela vai se locomover para a direita, é só a força B. Então, a massa vezes a aceleração vai ser igual à força AB. Montei a equação do bloco B. Depois que você monta a equação do bloco A, monta a equação do bloco B, o que você faz? Você monta um sisteminha de equações, não é isso? Onde você vai colocar, ó, por exemplo, ó, a primeira equação, eu só vou inverter, tá? Ó, F menos FAB é igual a massa de A vezes a aceleração. E a equação aqui de B, ó, o F BA é igual a massa de B vezes a aceleração. Eu não falei que essa força é BA. E a força B, elas configuram uma força para ação e reação. Elas têm a mesma direção, mesma intensidade e sentidos contrários. Então, se elas têm o mesmo valor, ó, aqui eu tenho menos FAB e mais FAB. Eu posso cortar, não posso? Porque se elas têm o mesmo valor, eu posso cortar. Então, vai sobrar o quê? F é igual a massa de A mais a massa de B vezes A. Eu só estou fazendo um sisteminha de equações, eu estou somando as duas equações. Então, eu vou chegar aqui. A força é igual a massa de A mais B vezes a aceleração. Como eu tenho aceleração nos dois termos, e eu disse lá atrás que a aceleração dos dois blocos ela vai ser igual, porque eles vão estar se movimentando juntos. Então, eles vão ter a mesma aceleração e a mesma velocidade. Então, quando eu chego nessa equaçãozinha aqui, ó, eu consigo descobrir o quê? O valor da aceleração dos blocos. Então, a aceleração vai ser igual a força dividido pela massa de A mais a massa de B. Tá vendo? E aí você vai substituir os valores e vai chegar. A que ele aplicou lá foi de 25. A massa de A vale 2. E a massa de B vale 3. E aí você chega que a aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. É muito comum, nesse tipo de exercício, eles perguntarem qual que é o valor da aceleração. Tá? Geralmente, quando aparece o sistema de blocos, vai perguntar qual que é a aceleração desses blocos. Qual que é o valor da força desses blocos. Ele pode perguntar qual que é o valor da massa. Qualquer uma dessas incógnitas ele pode perguntar, mas na maioria das vezes aparece perguntando o valor da aceleração. Então, primeiro passo, monta o diagrama de forças, monta as equações, depois faz o sisteminha de equações, soma as duas equações e chega na resposta final. Conseguiram entender, pessoal? Eu sei que travou aí no meio, mas depois voltou, mas deu para vocês entenderem um pouco? Sim. Tranquilo? Nós já fizemos exercícios parecidos com esse antes, tá? Já fizemos. O segundo exemplo aí, ó, da apostila de vocês, da página 9, da página 16. Ele é bem parecido com o primeiro. Eu disse, a única diferença é que nesse item B do lado direito aí, ó, ele coloca um fio. Então, esses blocos estão sendo puxados através desse fio que está conectando os dois.
Então, em vez de ter a força de contato, essa força e a força que A empurra B, eu vou substituir por uma força de tração. A única coisa que muda. Depois ele montou a equação do bloco A e a equação do bloco B. Então vamos analisar junto comigo. Apostila, página 16. O bloco A ele tem a força de tração pelo fio. Lembra que a força de tração ela sempre vai estar encontrando no meio da corda. E ela sempre vai aparecer aos pares. Vai ter duas forças de tração atuando na mesma corda. Tá bom? Então, ó, no bloco A eu tenho a força peso, a força normal e a força de tração. No bloco B eu tenho a força com que eu estou puxando esses blocos, tenho a força peso do bloco B, tenho a força normal do bloco B e tenho a força de tração menos a tração, né? Porque é uma coisa que você adota. Se uma está positiva, a outra vai estar negativa. Por que uma vai estar negativa? Porque vai estar no sentido oposto a essa primeira força. Tá? Montado o sistema, eu acho que a maior dificuldade vai ser montar essas equações, tá? Então, como é que você monta a equação? Você tem que pensar o seguinte: aonde está a força resultante desse sistema de blocos? Eu não estou puxando uma caixa para a direita, então a resultante da direita vai ser para a direita. Então, no primeiro bloco, no bloco A, qual que é a força resultante que está sendo aplicada no bloco A? Não vai ser para a direita? Então, qual força que está para a direita? A força de tração. É a única força que está no sentido horizontal. Então, a força resultante no bloco A vai ser igual à força de tração, que vai ser a força de tração que vai empurrar a caixa para a direita. Beleza? Bloco B. Qual que é a força resultante? A força resultante não está para o lado direito? O sistema de blocos não está se locomovendo para a direita? Então, quer dizer que a força F é maior que a força de tração. Então, a força resultante vai ser a força F que está para a direita, menos a tração que está indo para o sentido contrário. Substitui a força resultante por massa vezes aceleração e monta um sisteminha de equação. Eu tenho mais tração e menos tração. Corta, corta. E vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui no final, ó. Em vez de cortar a força de contato, ele cortou a força de tração. Mas daqui para frente é a mesma coisa, tá? O que mudou do exercício para o outro? Que aqui eu tinha a força de contato e no exemplo B eu tenho a força de tração, porque eu tenho um fio puxando esses blocos, tá? E também tem um outro exemplo, ó. Tem o exemplo C, que são os blocos na horizontal e na vertical, ó. Que é esse exemplo aqui da apostila na página 17. Bem em cima aí, ó. Nesse terceiro exemplo, no exemplo C, eu tenho dois blocos que estão unidos por um fio e um deles está na vertical, né, segurado pelo fio, e o outro está na horizontal, que é o bloco A. O que eu tenho que fazer para resolver esse sistema de blocos? Primeiro monta a equação do bloco A, depois monta a equação do bloco B. Desculpa, monta o diagrama de força. Depois que você montou o diagrama de força, você monta as equações. Então, ele fez passo a passo novamente como que fica, tá? Qual que é a diferença aqui quando tem um bloco B? Como o bloco B está suspenso, eu só vou ter a força peso e a força de tração. Eu não vou ter a força normal, porque ele não está apoiado numa superfície, tá bom? Mas a forma de resolver é a mesma. Faz o diagrama de força, monta as equações e resolve o sistema de equações. Tá bom? Pessoal, é isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém? Não. Oi? Sou seu fã, professor. Não entendi. Tranquilo, tio. Não entendi o que vocês falaram. O que vocês falaram aí pra mim? Eu tinha falado que eu era seu fã. O Matheus não Obrigado. Eu quero que você converse comigo que nem se conversa na aula do Gieder, que você participe da aula dele. Na minha você não fala nada. Tô só vendo, tá?
jeito, tô aqui agora. Na minha, quem participa é o Renato, Buzoli, É que a aula do G é à tarde, professor. Nós já tá acordado. Aqui não tá a acordado. Carol participa. Ou então participa. O resto só fica observando. Tô só assuntando aqui, ó. Prof, é que Ô, louco, geografia é professor, um pouco de mais jeito. fácil que física também, né? Não, mas eu quero que participe, que fala, que interage, entendeu? Dá mais chance da gente falar cagada, fazer merda em física do que... Vou falar só não sei a aula inteira. Fazer o quê? Quando você faz as perguntas, eu vou falar só não sei a aula inteira. Então faz o seguinte, ó. Eu vou diminuir a quantidade de perguntas, tá? Vou deixar vocês mais à vontade. E na hora de fazer o exercício, eu quero que vocês participem mais, então. Não precisa ter vergonha de errar. Todo mundo aqui tá propício a errar. Vocês estão aprendendo, ninguém sabe tudo, né? Vocês já viram todos esses conteúdos lá atrás, mas às vezes vocês não lembram, né? Prof, quando você pergunta, às vezes a gente até acha que sabe, mas a gente pensa, se a gente responder e for errado, vamos pagar mó mico. E sabe o que eu fico pensando, gente? Eu tava vendo aqui, ó. Tem uns exercícios, eu juro pra vocês, a cada dia que passa eu fico mais nervoso. Eu vejo os exercícios aqui na apostila que são muito, muito, muito brisado. E sabe de onde que vem esses exercícios? Do Enem. Você pode ver, todos os exercícios da apostila tá escrito Enem, é brisado. É uns exercícios que não tem sentido, sabe? Aí eu acho que complica mais a cabeça e o Enem... Eu acho que eles tinham que ser mais objetivos, sabe? Não sei, eu fico nervoso com essa coisa, porque fala assim, às vezes a gente perde tanto tempo explicando o exercício que ele é sem pé, sem cabeça. Você não aplica o que você aprendeu realmente. Parece mais uma prova de português É verdade. que matemática. Você tem que ficar interpretando 100% do exercício. O conceito físico mesmo que você precisa saber é a minoria que você vai usar. Você fica mais interpretando o problema do que você vai resolver o exercício. Lógico que física, você tem que interpretar problemas, isso é fato. Só que os exercícios do Enem, eles viajam muito além do que você precisa. Sabe? Eu acho isso muito... Dá mais trabalho tirar o dado pra fazer a conta. Tem outros exercícios aqui de outros vestibulares que são, assim, excelentes, sabe? Faz exercício lá, ó, topíssimo. Tem um grau de dificuldade dele, mas ele traz o conceito que você aprendeu. Agora, do Enem, ele viaja na maionese, essa é a verdade. Eu não sei das outras matérias, mas os exercícios difíceis que eu vejo é tipo assim, um ou outro que é coerente, o resto ele viaja na maionese. Mas, enfim, não tô aqui para julgar o Enem nem para nada, né? Tô aqui para ensinar vocês. Mas vamos lá, ó. Vamos começar a fazer os exercícios. Não sei se vai dar tempo de fazer todos, mas pelo menos a maioria eu vou conseguir fazer com vocês. Os que eu não conseguir terminar aqui com vocês, eu vou postar a resolução no que mágico lá, junto com as aulas, tá bom? Então, eu vou fazer, a princípio, exercício 1 e 2 do módulo 25 e o 1 e 2 do módulo 26. Se caso não dá tempo, eu faço os exercícios 3 depois. Pelo menos eu faço um pouco de cada módulo, para fazer junto com vocês, tá? Vamos lá, então, ó, módulo 25. Exercício 1. Uma caixa de 500 quilos está sobre uma superfície plana e horizontal e precisa ser deslocada. Para isso, um grupo de pessoas puxa com uma corda horizontal, arrastando-a em linha reta, em movimento acelerado, com aceleração escalar de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que nesse movimento a força de tração exercida pela corda sobre a caixa tem intensidade de 2.000 newtons, a intensidade da força de atrito entre a caixa e a superfície do solo é de... Ele quer saber o quê? Qual que é a força de atrito, não é? Entre a caixa e o solo. Então, se ele quer saber qual que é a força de atrito, vamos ler novamente pausadamente. Tá uma dica. Lê o exercício e vê o que ele quer.
volta, lê de novo e vai fazendo o que ele está pedindo passo a passo. Vai desenhando as forças para você entender. Tá? Então, ele quer descobrir a força de atrito. Para isso, ele fala o seguinte, ó. Eu tenho uma caixa de 500 quilos. Tá? Uma caixa de 500 quilos. Estacionada com superfície plana, precisa deslocar. Para isso, o grupo de pessoas puxa com uma corda horizontal, arrastando a linha reta. Então, através da corda, eles vão puxar em linha reta. E essas pessoas estão puxando essa corda aqui, ó. Uma força aqui, ó. Não sei se eu vou utilizar essa força. Porque eles estão puxando com uma força. A aceleração dessa caixa, ó. A aceleração é de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que nesse movimento a força de tração exercida pela corda sobre a caixa, ou seja, quando eles puxarem aqui com essa força, vai surgir uma força de tração, não é? Ó, uma força de tração aqui, uma força de tração aqui. Beleza? Essa força de tração na corda, ela vale 2.000 newtons. Certo? A força de tração vale 2.000 newtons. A intensidade da força de atrito entre a caixa e a superfície do solo é... Olha que interessante. Esse módulo, ele fala sobre força de atrito. Só que observa bem esse exemplo da caixa. Eu tenho uma caixa que está sendo puxada por um fio. Se eu colocar... alguém conseguiu fazer a conta já ou não? Ele me deu o coeficiente de atrito estático, o coeficiente de atrito dinâmico? Eu tentei, prof. Quanto que deu a sua, Carol? Deu 1.750. Muito bem. Como que você fez? Vamos ver. Ai, prof. Fala mais ou menos o Tá, que você pensou. Eu fiz a força resultante, que daí era a massa vezes a aceleração. Uhum. E aí eu fiz a tração menos a força resultante. Menos a força de atrito, né? Que é o que você quer descobrir. Muito bem, Carol. Esse é o caminho. Mas lembra que quando a gente começou a estudar lá na força de atrito, qual forma que eu calcular a força de atrito? Não era o coeficiente de atrito vezes a normal? Ele quer descobrir a força de atrito. Eu tenho a força normal, mas eu tenho o coeficiente de atrito de estático ou dinâmico? O exercício não me deu o coeficiente. Então, eu não posso calcular por essa fórmula. Então, eu vou abortar a lição. Porque ele não me deu o valor do coeficiente de atrito estático ou dinâmico. Só que ele me deu as forças que estão atuando. E agora há pouco nós estudamos sobre o sistema de blocos, que, de acordo com a segunda lei de Newton, eu consigo resolver esse sistema de blocos. Eu tenho um bloco, tenho uma corda e tenho força. Só que aqui eu tenho um bloco sozinho. Eu não tenho 2, 3 blocos. Mas eu consigo calcular através da força resultante. Não é isso? Então, se eu for resolver por sistema de blocos, como é que eu faço? Eu tenho uma caixa de 500 quilos. Ela vai ter o quê? Um peso de 5.000 newtons. Uma normal de 5.000 newtons. E uma força de tração aqui, ó, de 2.000 newtons. Então, eu fiz o quê? Um sistema de blocos, não é isso? Então, primeiro passo, eu analisei as forças que estão atuando no bloco. Só que a força peso e a força normal, elas vão se anular, não vão, ó? Porque ele está em equilíbrio no sentido vertical. Tem 5.000 para baixo e 5.000 para cima. Então, ele não vai se movimentar na horizontal. E o exercício também fala que ele se movimenta só onde? Na horizontal, né? Nesse sentido horizontal aqui só. Então, a força resultante, como é que fica nesse caso? Aqui, ó, eu também vou ter qual outra força? Eu esqueci. A força de atrito, que é o que eu quero descobrir. Eu vou puxar essa caixa com uma certa valor de tração, só que vai ter uma força contrária aqui, que é a força de atrito. Não é isso? Só que essa caixa vai se movimentar para onde? Ela não vai se movimentar para a direita?
Não é isso? Então, a força resultante vai ficar como? Ó, a força resultante vai ser igual ao quê? A tração, porque esse movimento da caixa vai ser para a direita. Então, automaticamente, se movimenta para a direita, isso prova que a tração é maior que a força de atrito. Não é isso? Porque se elas fossem iguais, elas estariam em repouso. Se a força de atrito fosse maior que a força de tração, essa caixa estaria parada ou ela estaria se movimentando para a esquerda. Mas o exercício disse que ela se desloca para a direita. Automaticamente a tração vai ser maior que a força de atrito. Então a força resultante vai ser a tração menos a força de atrito. Não é isso? Força resultante não é massa vezes aceleração? Então vai ser massa vezes aceleração igual a T menos o FAT. Eu não vou ter que montar um sistema de equações nesse caso, porque eu tenho um bloco só. Se eu tivesse 2 ou mais blocos, eu teria que montar um sistema de equações. Mas nesse caso eu não tenho, tá? Então, qual que é a massa do bloco? 500 quilos. Qual que é a aceleração do bloco? 0,5. Qual que é a tração? 2.000. Menos a força de atrito. Então, eu sei que a força de atrito vai ser igual ao quê? 500 vezes meio, 250. O 2.000 passa para o outro lado. Negativo. Vai ficar como? Ó, menos a força de atrito igual a menos 1.750 newtons. Eu multiplico tudo por menos 1. Então, eu chego com a resposta, ó, a força de atrito vai ser igual a 1.750 newtons. É essa a resposta. Tá? Carol, o que você fez estava certinho. O raciocínio que você fez, tá? Então, olha que interessante esse exercício. Eu misturei força de atrito, só que agora eu coloquei o sistema de blocos, né? Mandei a foto no grupo de vocês, tá? Todo mundo entendeu o exercício? Quer perguntar alguma coisa? Ficou com dúvida? Tranquilo, professor. Então, bola pra frente. Só bora. Beleza, então. Módulo 25, exercício 2. A minha perna tá doendo já. Esse dá um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. 2. O sistema de freios ABS, que hoje obrigatoriamente equipa os veículos produzidos no Brasil, faz com que as rodas não travem em freadas bruscas, evitando assim o deslizamento dos pneus sobre o pavimento e, consequentemente, perda de aderência do veículo ao solo. Imagine um veículo como o da figura, equipado com freio ABS, carregado e com massa total de 1.600 quilos. Então, a massa total desse veículo é de 1.600 quilos. Distribuída igualmente em 4 rodas, todas tracionadas, 4x4. Este veículo é tirado do repouso e levado a atingir a velocidade de 108 km por hora em 5 segundos. Com aceleração constante, sobre uma pista horizontal e retilínea. Considere a aceleração da gravidade com o valor de 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. A intensidade da força propulsora em cada roda e o menor valor do coeficiente de atrito estático entre os pneus e o pavimento devem ser de... Primeiro, ele te deu várias alternativas, mas vamos ler de novo, entender como é que ele está explicando nesse exercício aí, ó. O que ele quer descobrir?
ele quer descobrir a força de cada roda, né? Se é uma força com uma caminhonete 4x4, então as 4 rodas vai ter uma certa força. Uma força propulsora que vai levar o carro para frente. Não é isso? Tá. E ele quer também descobrir o valor da força de atrito. Não é isso? Ele falou lá? Então ele quer descobrir o valor da força de atrito e quer descobrir a força de atrito, não, é a força propulsora, né? É a força propulsora que vai colocar o carro em movimento e o coeficiente de atrito. Qual que é o primeiro passo que vocês acham que podemos fazer aí, ó? Vamos lá. Tentou fazer? Primeiro achar o coeficiente de atrito. Oi? Primeiro acha o coeficiente de atrito. Vai ser o último, Isa. A aceleração. Mas eu tenho que Então, viu por descobrir. que não fala? Porque, ó, para mim descobrir o valor do coeficiente de atrito, eu preciso ter a força de atrito, né? E nesse caso, para descobrir a força de atrito, eu preciso do coeficiente da normal. Então, eu não consigo descobrir agora o coeficiente de atrito, tá? Então, ele vai ser o último que eu vou descobrir. O primeiro, eu preciso descobrir qual que é a força propulsora, ou melhor, qual que é a força resultante desse carro, não é isso? Para mim saber qual que vai ser a força propulsora nas rodas. Depois que eu descobrir a força, eu consigo descobrir a força de atrito e consigo descobrir o coeficiente. Então, primeiro passo, vamos pensar o seguinte. Eu preciso descobrir primeiro qual que é a força propulsora do carro que vai colocar ele em movimento. A força propulsora eu vou chamar ela de força resultante. Eu sei que a força resultante ela é igual a massa vezes aceleração, não é? Eu quero saber qual que é a força resultante do carro, que é o que o exercício está me pedindo aí. Então, a força resultante do carro não é igual a massa vezes aceleração? Não é? Eu sei que a massa do carro vale quanto? 1.800 quilos. Quanto que vale a aceleração? Lembra que no exercício ele falou que ele parte do repouso e ele atinge uma velocidade de 108 km por hora em 5 segundos. Tem que dividir esse 108 por 3,6 para passar para metros por segundo. E depois divide pelo tempo que vai dar a aceleração. Exatamente. Então, para mim descobrir a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Não é assim? Então, automaticamente, a aceleração vai ser velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos o tempo inicial. Qual que é a velocidade final desse carro? É o 108, não é que ele falou? Que ele parte do repouso e chega na velocidade de 108 km por hora em 5 segundos. Então, a velocidade final é 108 km por hora. Só que eu não posso utilizar em quilômetros por hora, eu tenho que passar para metros por segundo. Então, eu pego 108 e divido por 3,6, que vai dar 30. Então, a velocidade final é 30. A velocidade inicial é quanto? 0, não é? Porque ele estava no repouso. Então, se ele estava em repouso, a velocidade inicial era 0. E o tempo que ele demorou para fazer isso? 5 segundos, né? Então, 30 dividido por 5 dá quanto? 6 metros por segundo ao quadrado. Pronto, descobri a aceleração. Agora eu vou voltar aqui dessa forma. A força resultante do carro vai ser igual a 1.600 vezes 6. Quanto vai dar isso aqui? 1.600 vezes 6. Vai dar 9.600. Certo? 9.600 newtons. Só que, olha o que o enunciado pediu. Essa aqui é a força resultante do carro. Cuidado. Essa força resultante é a mesma coisa que a força propulsora, que é a força que vai colocar o carro para se movimentar. Mas ele pergunta o seguinte, ó. A intensidade da força propulsora em cada roda. Então, se
9.600 newtons. É a força, ou Tem que seja, dividir por a 4? força resultante do carro. O que eu tenho que fazer? Tem que dividir por 4? Dividir por 4, muito bem. Então, divide isso daqui por 4, para mim descobrir qual que é a força resultante em cada roda. Tá? Então, isso daqui, ó, é a força resultante ou a força propulsora total. Para mim saber qual que é a força resultante em cada roda, divido por 4, porque o carro tem 4 rodas, não é isso? Então, eu vou descobrir que a força em cada roda vai ser de 2.400. Então, vamos lá. Olhando as alternativas. Pronto. A gente já começou. A gente já descobriu a força propulsora, que era uma das coisas que ele tinha me perguntado, né? Então, eu posso excluir a alternativa C e a alternativa D e a alternativa E, porque elas não estão condizentes. Então, eu vou ficar entre a alternativa A e a alternativa B. Certo? Agora, como é que eu vou calcular a força de atrito para descobrir... O que eu vou descobrir? O coeficiente de atrito, né? Vamos ler de novo ali, ó. Lá no enunciado. Tem que voltar no enunciado várias vezes, tá? Vou ler de novo. Imagine um veículo como o da figura, equipado com freios ABS, carregado e com massa total de 1.600 kg, distribuído igualmente nas 4 rodas, todas tracionadas. Este veículo é tirado do repouso e levado a atingir a velocidade de 108 km por hora em 5 segundos, com aceleração constante, sobre uma pista horizontal e retilínea. Considere a aceleração na gravidade com valor de 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Aí depois ele já pergunta, né? A intensidade da força propulsora em cada roda e o menor valor do coeficiente de atrito estático entre os pneus e o pavimento devem ser respectivamente de... Como que eu vou fazer isso agora? Ó, descobri a força propulsora em cada roda, agora eu tenho que descobrir a força de atrito. Eu posso falar que a força propulsora é igual à força de atrito? Se sim, por quê? Hein, galerinha? Não sei! Não sabe? Não. Força resultante é igual à força de atrito? Agora quem me responde? Ele quer descobrir a força de atrito entre os pneus em movimento. Então, quando esse carro está em movimento, quer dizer que eu tenho um valor constante, não é? Onde a força resultante é igual à força de atrito. Lembra lá naquele exemplo do vídeo que eu passei para vocês? Depois que esse carro já está em movimento, o que ele fala para nós? Lembra que a força que ele faz vai ser igual sempre à força de atrito, ela não vai mudar, é o mesmo valor? Então, pensando dessa forma, a força resultante é igual à força de atrito, que é a força de atrito que eu quero descobrir. E depois que eu descobrir a força de atrito, eu descubro o coeficiente de atrito, tá bom? Então, a força resultante não é igual a massa vezes aceleração. E a força de atrito não é igual a coeficiente de atrito que eu quero descobrir, vezes a normal. Não é isso? Mas aí eu posso falar também, ó, que a massa vezes a aceleração é igual ao coeficiente de atrito. A normal não é a massa vezes a gravidade? Então, eu vou substituir a força normal por massa vezes gravidade. Por que eu fiz isso? Porque quando eu faço essa substituição, eu tenho a massa nos dois termos, ó. Tenho massa aqui, tenho massa aqui. Então, eu vou cortar. Então, eu vou explicar que o A é igual a μ vezes G. Não é isso? Só que eu não quero descobrir o coeficiente de atrito. Então, o coeficiente de atrito é igual a aceleração dividido por G. Como que eu faço isso daqui agora? Quanto que é a aceleração?
A aceleração é 6. E o 10. Portanto, quanto que vale meu coeficiente de atrito? 6 dividido por 10 dá quanto? 0,6. Então, eu descobri a força propulsora em cada roda e descobri o coeficiente de atrito que vale 0,6. Qual que é a alternativa certa? Letra A. Letra A, muito bem. Entendeu? Senhor, tira a foto e manda no grupo, por favor. Gente, Diga, eu prof. não aguento mais. Velho, olha, tá difícil. Cara, puta que pariu. Quando a internet cai, é o computador que desliga. Olha, tá bem complicado, viu? Ai, só resta sentar, chorar e pedir pra Deus acabar logo com esse negócio de coronavírus, eu não aguento mais. Eu vou abrir a apostila e eu vou mostrar os exercícios da apostila e eu vou explicando junto, pode ser? Os outros exercícios, para aproveitar o tempo. Vê se vocês conseguem enxergar aí a apostila. Vocês estão vendo? Estão? Prof, não dá para enxergar direito. Tá tudo embaixo. Prof, manda foto. Aí a gente acompanha pela foto. Tá, pera Dá pra você aí. mandar uma foto e um áudio explicando. Eu vou mandar uma foto. Vocês abrem aí e vão vendo junto comigo. Mandar pelo menos um exercício, que aí depois vocês conseguem resolver os outros, entendeu? Ó, vamos lá. Deixa eu fazer pelo menos esse primeiro exercício aqui com vocês, tá? Dois corpos de massa M igual a 10 quilos e M igual a 5 quilos estão ligados por uma corda ideal, passando por uma polia ideal, em que M está em uma superfície horizontal, ó,
aqui, como mostrado na figura, dado que a aceleração escalar dos corpos é 3 metros por segundo ao quadrado, assinale a alternativa que contém um módulo em newtons da força de atrito que age sobre o corpo de massa m. Então aqui, ó, tem um corpo que está suspenso, um corpo com mzinho, e tem um corpo que está na superfície plana, mzão, aqui, ó. E eles estão ligados por um fio e uma polia. Então, qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer no sistema de blocos? Montar um diagrama de forças, não é? Então, ó, no bloco mzinho, eu vou ter a força peso puxando para baixo e vou ter uma força de tração aqui da corda, certo? No outro bloco, ó, no bloco mzão, aqui tá errado, tá? Tá colocando que é o bloco B, mas é bloco mzão. Escreveram errado. Então, no bloco mzão, qual força que eu tenho atuando? Eu tenho uma força peso aqui para baixo, né, que ele não colocou, e eu tenho uma força normal que ele não colocou. Por que ele não colocou a força peso normal? Alguém sabe me falar? Por que ele ignorou Elas vão se cancelar, né? Isso, porque elas já vão cancelar, né? Porque a gente sabe que essa caixa aqui, ó, ela vai se movimentar somente na horizontal. Mas se eu fosse desenhar aqui, ó, eu vou ter um peso anormal, só que elas vão se anular. Porque essa caixa M aqui, ela não vai se movimentar na vertical. Ela vai movimentar somente na horizontal. Da mesma forma que essa caixa aqui, Mzinho, ela se movimenta na vertical e não na horizontal. Então, por isso que na caixa Mzão, aqui, ó, aqui embaixo, ele ignorou a força peso anormal, porque ela vai ter equilíbrio no sentido vertical, certo? Então, depois que ele criou o diagrama, ele monta a equação. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Onde está a força resultante desse bloco M? Essa caixa não vai descer, porque ela está suspensa. Então, essa caixa, esse sistema de blocos, ele vai se movimentar aqui para baixo, tá? Vai vir aqui para baixo. Então, se ele vai descer, qual que vai ser a força resultante nessa caixa M? O peso menos a tração. Peso menos a tração. Então, a massa vezes a aceleração igual ao peso, 5 vezes 10, menos a tração. Isola descobriu o valor da tração aqui nessa caixa, tá? Depois que ele fez esse sistema aqui, qual que vai ser a força resultante nesse bloco Mzão aqui, ó? Como vocês acham que vai ser a força resultante nesse bloco Mzão? Esse sistema não vai estar sendo puxado por essa caixa aqui, ó. Então, a força resultante, esse bloco Mzão, vai se movimentar para cá. Então, a tração vai ser maior que a força de atrito, certo? Então, a força resultante no bloco Mzão vai ser igual a tração menos a força de atrito. Aqui, ó. Força resultante vai ser igual a tração menos a força de atrito. Força resultante vai ser massa vezes aceleração. Ele falou que a aceleração vale 3, a massa Mzão vale 10. Certo? A tração menos a força de atrito. Então, 30 é igual a tração menos a força de atrito. Só que a tração, eu não descobri que essa tração aqui, ó, ela vale 35. Então, automaticamente, essa tração aqui também vale 35. Né? Ela tem o mesmo valor. Então, eu substituo a tração com o valor de 35, ó, e descubro qual que é a força de atrito. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Certo? Ó. Então, aí nas resoluções, ele colocou certinho o passo a passo. Eu dei uma explicação bem superficial como é que faz o exercício, tá bom? Os outros exercícios, o 2 e o 3, está bem fácil, não está difícil. Beleza? Então, eu vou mandar a resolução. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Beleza? Que eu ajudo depois no privado. Se tiver alguma dúvida. Prof, Oi. você vai querer que a gente tire a foto desses exercícios e anexa lá no Que Mágico? Não, faz o seguinte. Eu vou postar as resoluções lá no Que Mágico hoje à noite, tá? De todos esses módulos. E depois, só para ficar arquivado que vocês fizeram os exercícios,
Toda aula que eu fizer, eu quero tentar fazer os 3 exercícios. Se a internet parar de cair, o computador parar de reiniciar, eu vou tentar fazer exercício na aula. Mas aí eu quero que vocês anexem lá no portal as fotos das resoluções, tá? Beleza? Combinado? Tá bom. Deixa uma Ah, área lá pra gente anexar, então. Vou deixar o tópico tarefa. Eu vou deixar Tá. bem explicadinho agora para Prof, anexar. eu Hã? acho que eu gostei mais, tipo, quando você tava fazendo pra mandar tudo. Sabe? Tipo, vocês falavam, sexta-feira vocês me mandam todos os módulos. Porque daí já vai tudo de uma vez, pra não se perder nos que mandou, nos que não mandou. Pode ser. Faz assim então, a hora que acabar a apostila 5, eu peço vocês fazer da outra vez. Ó, acabou a apostila 5, me manda todos os módulos que tem. Pode ser. Eu vou postar as resoluções no site lá no portal, tá? Porque assim, quem quiser aprender, como eu sempre falo, vai tentar fazer exercício, vai olhar a resolução. Não entendeu? Me pergunta, tá? Quem quiser só copiar e ganhar ponto, vai ter o ponto. Eu vou dar o ponto. Se mandar a resolução de tudo, beleza, vai da consciência de vocês. Mas eu posso fazer dessa forma, então, que a Isabela falou. Vocês fazem, depois vocês me mandam tudo que nem a gente fez a última vez. Pode ser. Tá bom? Quem faltou, pessoal? A Anne tá aí? Rapidinho, uma chamada rápida. Tô. Kaique, Tô aqui. Eduarda, Gabriel, Zanini. Cadê o Guilherme e Gabriel? Tá aqui, prof. Tô aqui. Edson tá aí. João Eu tô Pedro. aqui. Gabriel tá aí. Eu. Dá um oi, Gabriel. Os olhos. O Dota tá aí também? O Dota tá quietinho? Falou alguma coisa, Dota? Eu tô O aqui. Marcelo participou, tá aí. O Marco tá aí. Ô, professor. Ô, professor, tô aqui, professor. Tô aqui. Tô aqui, professor. Cadê o Botega? Tá aqui, professor. Hoffman. Presente. Aí sim, hein? Ó. Então faltou só o Braganholo. A Thaís, que quase não ficou, né? Quem mais que faltou? O André, faltou também. Cadê o Lucas? O Lucas tá aí? O Lucas tava. Alguém viu se o Lucas tava aqui? Tava, né? Tava, prof. A mulher que não tava. Quem mais que faltou? Me ajuda a lembrar aí. A Anitta. A Júlia Alessa. Não tá, né? A Júlia tá só que falta, hein? Cadê a Júlia? Kaique, sabe do paradeiro da Júlia? Eu não faço ideia. Ela entrou mais cedo, mas saiu. Vou perguntar pra ela. Bom, então falta. Vocês são em 24, né? O Braganhola, a Thaís, o André e a Júlia. Então tá bom, gente. Até mais, até amanhã a gente volta. Eu disse o TI aqui da faculdade, é internet pra mim. Vou fazer um teste agora com o pessoal. Espero que amanhã não falte de novo caindo, tá? Vamos melhorar essas aulas online aí. Beleza? Tchau, fica com Deus. Até amanhã. Falou, professor. Falou, professor. Até Falou, mais. professor. Até. Falou, professor. Alô! Falou!